Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do cenário político nacional. Nosso convidado é Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo e professor titular de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, no Brasil se afirma que o ano só começa depois do Carnaval. Qual é o primeiro e mais premente desafio do presidente Michel Temer nesse ano que começa amanhã? Governar, que até agora apenas fez alguns jogos políticos. Eu acho que ele tem desafios muito grandes no Congresso. A Previdência, a reforma trabalhista, são situações extremamente difíceis que vão ter indiscutíveis influências na vida social brasileira, né? Bom, o senhor lembrou dessas reformas que, de fato, são muito importantes e polêmicas, né? Muito polêmicas. Agora, e Michel Temer tem enfrentado problemas com ministros, problemas por denúncias, questões morais, denúncias de corrupção. E parece que a bola da vez agora é o ministro-chefe da Casa Civil. No seu entender, Eliseu Padilha está temporariamente afastado ou definitivamente defenestrado? É muito difícil responder, porque, em primeiro lugar, ele foi operado em Porto Alegre, pode ser que seja efetivamente uma operação da próstata, como foi declarado. E pode ser também uma operação mais profunda realizada pelo Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que não consigo perceber. De qualquer maneira, a situação dele é muito difícil. Do Padilha ou do Temer? Do Temer, do Padilha e de todos os ministros do governo Temer. É um governo frágil. É um governo que tem... É uma coisa muito interessante. Não tem popularidade, mas tem Congresso. O que mostra que a vida política brasileira tem alguma coisa complicada. Por que o Temer consegue preservar uma maioria no Congresso, mas não consegue, na sociedade, a mesma maioria? Alguma coisa está errada. Os nossos representantes populares não nos representam. Isso é uma coisa tremendamente séria. É uma coisa que ninguém tem analisado com muita clareza. Porém, uma coisa é a popularidade efetiva e outra coisa é o controle do Congresso. Por quê? Agora, Temer, né, entrou na circunstância do impeachment e que também foi muito polêmica. Houve uma reação muito forte por parte daqueles que apoiavam o presidente Lula. Porque quem perdeu o poder foi Lula, né? Não foi propriamente Dilma Rousseff, que representava aquele... Nunca teve poder. Nunca teve poder. Apesar de ser uma mulher absolutamente honesta. Certo. Não existe um questionamento aí, mas naquilo, do ponto de vista político, na representatividade... Quem perdeu o poder foi Lula e o PT. Mas né? aí tem um problema muito sério, que as pessoas não têm feito essa reflexão. Quando você rompe um pacto, e a Constituição é um pacto, e o impeachment foi o rompimento do pacto, cria situações adversas o tempo todo. A sociedade, mesmo aqueles que queriam o impeachment, sente-se hoje um pouco frustrados, porque o impeachment é uma violência contra as estruturas constitucionais brasileiras. Mas e aquelas manifestações de rua, então, Lembo, em que as pessoas... Nós vimos um país dividido, e continua, né? Vimos um país dividido, mas não um consenso de que havia uma ruptura dessa ordem constitucional. Então, isso não existiu. Depois de uma grande doença, as pessoas passam a ter uma reflexão sobre a vida e sobre a própria saúde. É o que está acontecendo no Brasil. Nós todos estamos refletindo o que aconteceu e o que deve acontecer no futuro. E não estamos satisfeitos, estamos inseguros. Agora, as pesquisas mostram que Lula aparece em primeiro lugar, venceria todos os adversários em primeiro e em segundo turno, mesmo sendo réu em várias ações judiciais. Lula tem chance de voltar à presidência da República em 2018? É uma pergunta difícil de ser respondida, porque teria que ser uma futurologia adotável. Não, da sua experiência, não é uma questão de futurologia. Eu vou responder a minha visão. Eu acho o Lula um candidato fortíssimo. Fortíssimo. Porque a direita, o conservadorismo, a social-democracia não tem um candidato popular à altura do Lula. Acho extremamente grave. Porém, eu creio que o Lula será transformado em impedido de concorrer. Ele vai ter uma condenação. Isso eu espero, eu imagino.
Eu não quero que isso Quer aconteça. dizer, nas ações que estão aí onde ele é réu, uma delas pode condená-lo, e sendo condenado em segunda instância, aí ele tem um impedimento pela ficha limpa. Exatamente. E veja que nós estamos vivendo, na verdade, uma ditadura... Mas há tempo para isso? Há tempo. Para o julgamento de caso andando, para um julgamento em segunda instância? Na ditadura do judiciário que nós estamos vivendo, há tempo. Tá? Pode ver que o judiciário toma atitudes as mais esdrúxulas, as mais estranhas possíveis. Esse judiciário não é confiável, porque ele age de acordo com as circunstâncias. Daí eu creio que isso é possível acontecer. Agora, uma outra coisa, o aparecimento do Bolsonaro nessas pesquisas à frente de nomes, de lideranças políticas que têm história na vida pública do país, Aécio, Alckmin, Marino, o próprio Ciro Gomes, o que é isso? É o Trump. Cada país tem o Trump que merece. Nós temos o Bolsonaro. Bom, mas então ele é uma ameaça? É uma porque ameaça. o Trump chegou lá. E ele pode chegar. Pode chegar? Ele tem imagem nacional? Tem imagem nacional e, indiscutivelmente, ele tem um discurso que vai ao encontro daquelas manifestações que você se referiu há pouco. Que apoiaram, aquela impeachment, gente vai tudo querer, isso. eventualmente, um candidato tipo Bolsonaro. Então, eu acho um risco. Como eu acho que é possível o Lula chegar lá, se for candidato, acho possível o Bolsonaro ser o grande candidato do conservadorismo. Bom, mas se é possível que Bolsonaro chegue e é possível que Lula chegue, o que nós temos é uma grande incógnita. É claro, o Brasil está num momento de total perplexidade. Não se sabe o que pode acontecer com o Brasil. Ninguém sabe. Não há quem tenha a capacidade de perceber. E Serra? Serra deixou o Ministério das Relações Exteriores por motivos de saúde. Esses problemas de saúde podem excluir Serra? Não, eu pergunto, foi saúde? Eu não sei. Foi o que ele alegou, né? Eu não acredito na alegação de políticos. Os políticos costumam ser muito criativos. Bom, né? se não foi saúde, teria sido o quê, então? Poderia ser uma viagem à Suíça, pode ser o Lava Jato, pode ser muita coisa. Bom, mas isso o exclui da corrida presidencial? Eu acho que já está excluído há muito tempo. Está excluído, no seu entender? Há muito tempo. Eu não vejo como candidato a presidente da República. Candidato a Mas por quê? Candidato a Mas por governador que de ele São está? Paulo. Ele tem história, uma história densa na vida pública. Mas não é um homem que tem carisma. Não basta ter história. História tem, muita gente tem história. Mas se não tem carisma, digamos, é o mesmo carisma que ele tinha quando conquistou o governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, o Senado. Minha senhora, você está falando de São Paulo. São Paulo é um estado à parte dentro do Brasil. Tem outras 26 unidades federadas. Quer dizer, não tem imagem nacional. Ele não ingressa nas outras. Não entrou na última eleição que ele participou. Não entra, nem ele, e acho que o próprio governador-geral do Alckmin terá dificuldades. Bom, se no PSDB houver dificuldades, Aécio Neves, por conta de denúncias, já foi citado em delação, não sei se ele terá dificuldade ou não, é uma incógnita. Serra, Alckmin, o senhor está colocando em dúvida a possibilidade deles. João Dória pode ser o nome alternativo do PSDB para a sucessão presidencial em 2018? Se ele continuar como está no momento atual em São Paulo, ele pode chegar lá. Com esse discurso de gestor e um marketing político intenso, Dória tem tempo para construir imagem nacional? Eu confesso que eu fico muito perplexo com tudo que está acontecendo. Mas deve ser a velhice, e eu compreendo a minha própria velhice. Mas o Dória, nesse discurso que todo mundo está acreditando, pode chegar lá. É um país em que as pessoas acreditam em palavras. Ele pode ser o líder da mudança, uma coisa que parece que o país quer? Uma nova liderança que ninguém enxerga hoje? No Brasil pode tudo. No trópico acontece tudo. Eu pensei que fosse só no trópico. Como aconteceu nos Estados Unidos, pode acontecer no Brasil. Então eu não vejo mais diferença entre os povos. A última pergunta. Eu li uma entrevista sua no fim de ano e notei que havia, até usou a expressão amargura, que estava assim muito desanimado. Eu não estava desanimado, eu disse verdade. Não, falou amargura, que sentiu uma amargura. Teve uma frase que escreveram um artigo no Estadão mostrando que eu estava errado. Eu disse que Brasília é uma cloaca nacional. Teve isso também. Obviamente é. Economia parada. Tudo parado. E Brasília parada é uma cloaca. Aquela Praça dos Três Poderes é uma cloaca de promiscuidade entre três poderes. Aquilo é um erro nacional incrível. É uma área de promiscuidade.
essa a razão daquele seu desânimo lógico, expresso uma em realidade. dezembro? É ver a realidade. Ou é a economia que estava Também. parada e agora os indicadores da economia parece que Não, isso é sinalizam alguma melhora? Isso é sonho. Melhora para quem tem emprego. Eu quero ver os 22 milhões de desempregados. Vocês estão vendo isso? Não estão, mas pode ser um começo de daqui mudança. 100 anos, O mercado certamente está mudou o gostando, Brasil. empresários estão expressando mais confiança também. Verdade. Poucos. Não o pequeno e o médio empresário. Né? O PIB, né? Os grandes, os poderosos Esses estão. satisfeitos. Isso não tem significado? Tem significado, mas eu vejo que a melhoria econômica vai ser muito demorada. Destruiu-se a estrutura empregatícia do país. A pequena e média empresa foi para o espaço. As cidades brasileiras são cidades para alugar. Está sendo alugado o Brasil inteiro. Então não tem como ver isso com Quer dizer, o senhor rapidez. continua amargurado. Eu realista, isso não é amargura, isso é realismo. Só os românticos, os loucos... Não, para usar a expressão que o senhor usou em dezembro. Eu não falei em amargura em nenhum eu vi momento. na sua entrevista aos brasileiros, a revista Brasileiros. Foi. E o senhor usou a palavra amargura. Não me lembro mais. Eu mas lembro. é possível que sim. Eu não tenho amargura, mas tenho um realismo. Estou vendo esse país Realismo. mal. Ok. Não está bem o Brasil, não. Cláudio Lembo, eu agradeço muito sua presença, agradeço. essa análise, nosso olhar para a política e a busca da compreensão dos fatos. Muito obrigado, uma boa viu? noite. Muito obrigado.